Meus amigos e amigas deste canal chamado Metanoia Mudança de Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Rafael. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre as 4 perspectivas dos 4 evangelistas que escreveram os evangelhos, sendo eles Marcos, Mateus, Lucas e João, ou na sequência de como está a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabemos que a Bíblia ela é um baú de tesouros. A Bíblia Sagrada é o livro que rege a fé de todo cristão. Por isso, se você tem curiosidade, se você quer ver este vídeo, quer aprender as 4 perspectivas dos evangelistas, fique comigo e assista até o final. Bora lá? Iríamos falar dos 4 evangelhos. E os 4 evangelistas que escreveram os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, ou 3 eram apóstolos e Marcos, pela tradição, ele não era um dos apóstolos, ele era um dos seguidores. E assim como toda a Bíblia contém riquezas, sabedoria, a Bíblia é um tesouro maravilhoso de Deus, os 4 evangelhos também guardam um grande segredo. Ressaltando também outra coisa, a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Não é isso que aprendemos? Não é isso que a Bíblia diz? Sim, ela diz. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, os 4 evangelistas foram inspirados pelo Espírito Santo ao escrever os seus evangelhos. Os 4 evangelhos, eles falam de Jesus Cristo. O tema é Jesus, o seu nascimento, não fala da sua infância, fala quando ele começou e iniciou o seu ministério terreno e toda a sua passagem pela terra até a sua morte na cruz e ressurreição ao 3º dia. Os 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles são semelhantes em muitas coisas, certo? Eles vão falar praticamente as mesmas coisas. Um vai detalhar algo mais, o outro não, por causa das suas perspectivas e do seu contexto em que foram escritos. Sim, os 4 evangelhos foram escritos em contextos diferentes e eu também vou explicar aqui. Eu deixei aqui um estudinho que eu já deixei digitado para que eu possa falar em ordem, não me perder e também poder explicar de uma forma muito fácil em que você entenda e eu consiga me expressar muito bem. Então vamos começar aí com Mateus. Primeiramente, o nome Mateus, olha que legal, significa dom de Deus. O nome Mateus significa dom de Deus. E a data foi aproximadamente aí de 60 a 70 depois de Cristo, ou uma outra forma de falar, Anno Domini. Isso seria depois de Cristo. Mateus, ele escreveu o seu livro para judeus convertidos ao cristianismo, convertidos a Jesus Cristo. E aí, em seu evangelho, ele queria mostrar, fazer os judeus entenderem que Jesus era o Messias, ou o Cristo. Messias significa ungido. Cristo também significa ungido. Qual é a diferença? É que Messias é hebraico e Cristo é grego, e os dois significam ungidos. Então Mateus, ele queria mostrar para os seus leitores, principalmente os judeus, que Jesus era o ungido prometido desde
dos tempos mais remotos. Deus prometeu que viria o Messias, o ungido, que regeria a nação de Israel. E ele estava mostrando que que Jesus tinha todas as credenciais de que ele era ungido. Então a perspectiva de Mateus é essa. O modo que ele passa Jesus é de que Jesus é o Messias, certo? Bem legal, gostou? Então vamos para a próxima. Tá, o segundo é o livro de Marcos. Na verdade, o nome dele é João Marcos. E o nome Marcos significa defesa, certo? Isso. O nome Marcos significa defesa. Não era um dos apóstolos, ele era um discípulo. A tradição vai dizer isso. Foi escrito aproximadamente entre 50 e 60 no ano Domini, ou seja, depois de Cristo. Espera aí, Rafael. 50 a 60? Então quer dizer que o livro de Marcos foi escrito antes de Mateus? Isso mesmo. O livro de Marcos, ele vem antes do livro de Mateus. Em um outro vídeo, calma, não se preocupe, não se acanhe. Em um outro vídeo eu vou explicar o porquê o livro de Mateus vem primeiro. Não é nada anormal, certo? Que ele vem, o livro de Mateus vem primeiro. Mas então vamos continuar. Marcos, ele escreve principalmente o seu livro, ou o seu evangelho, para os romanos convertidos. E aí qual é a perspectiva que Marcos quer passar para esses romanos convertidos? Claro, quem iria ler futuramente não era só os romanos, Deus já sabia disso. Hoje esse livro estaria disponível para mim, para você, para todo mundo ler, para quem quiser ler, ele estaria disponível. O tema de Marcos é Cristo, o servo. Isso mesmo. Ele quis demonstrar para os romanos que, como as promessas diziam que o Cristo viria para servir e não para ser servido, cumprir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e uma coisa maravilhosa, Jesus, ele foi o único que conseguiu cumprir, porque na verdade ele veio sem pecado. Então ele cumpriu a lei de Deus e desta forma proporcionou ao ser humano a salvação. Então é isso mesmo, Marcos ele está querendo mostrar para os romanos que Jesus foi um servo perfeito, cumpriu com perfeição. E assim com certeza ele deve ter ganhado muitos romanos. Gostou? Vamos para o próximo? Então vamos lá. Lucas. O nome Lucas significa aquele que dá luz. É claro, Lucas iria escrever o seu evangelho, e este evangelho com muito mais detalhes. Ele começa dizendo que ele fez uma apuração dos fatos que aconteceram com as pessoas que presenciaram, também, claro, aqueles que estavam vivos, que presenciaram, e ele conseguiu dar muitos detalhes acerca de como Jesus conviveu com os apóstolos, com os discípulos, a sua morte, a sua ressurreição, e que também, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou por um tempo pregando. Isso a palavra diz. Depois que ele ressuscitou, ele passou um bom tempo pregando. Numa certa feita, ele foi visto por 500 pessoas. Isso a Bíblia diz. Lucas também, ele não é um dos apóstolos. Muita gente sabe, mas talvez alguém ainda não saiba. Não tem problema. Tem gente que é novo convertido, é novo cristão, e não tem como saber tudo, certo? Lucas, ele não era um dos apóstolos. Lucas era um médico, ele era um discípulo de Jesus, e ele conviveu com Paulo em muitas das suas missões, o apóstolo Paulo. E qual é o tema que Lucas ele passa para os seus ouvintes, para os seus leitores? O tema é Cristo, o Filho do Homem. E ele escreve este evangelho para os gregos.
os gregos convertidos ao cristianismo. E é tão interessante que numa cosmovisão grega, ou a forma que os gregos enxergavam, até mesmo porque ele tinha um helenismo, o helenismo entrou, Alexandre ele conseguiu colocar toda a mente das pessoas numa visão grega. Então eles acreditavam que o homem tinha que alcançar uma perfeição para alcançar uma salvação. Então Lucas ele escreve para os gregos e aí ele põe como Jesus foi o Filho do Homem perfeito, ou Cristo, o Filho do Homem perfeito. E ele escreve esse texto por volta de 60 no ano Domini, ou depois de Cristo, em aproximadamente aí 60 depois de Cristo. E por último, para finalizar, João, o apóstolo João, o amado de Jesus, o companheiro mais próximo de Jesus, aquele que Jesus tinha um carinho muito grande, porque João também era próximo de Jesus, era provavelmente aí no meu pensamento um verdadeiro amigo de Jesus. E ele é um dos últimos a escrever. Ele escreve por volta de 85 a 90 depois de Cristo, ano Domini. Qual o significado do nome de João? Significa Javé é doador gracioso. Yahvé é doador gracioso. Deus é doador gracioso. Este evangelho maravilhoso, ele está repleto de versículos aonde ele demonstra ou ele atesta que Jesus era Deus. Nós podemos dizer que Jesus é Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz que só Deus pode perdoar pecados. Livro de Levíticos. E aí, Jesus vai curar um paralítico e ele diz: os teus pecados estão perdoados. E aqueles homens, pensando, arrazoando nos seus pensamentos, diz: como ele blasfema, só Deus pode perdoar pecados. Pois é, só Deus pode perdoar pecados. É por isso que Jesus disse para aquele homem: perdoados são os seus pecados. Perdoados são os seus pecados. Porque ele era, ou ele é, Deus. João ele escreve e, para resumir bem, ele coloca 7 milagres que Jesus fez. E nesses 7 milagres ele demonstram que Jesus tinha total poder. E sendo assim, ele atesta que Jesus é Deus. Se você tem curiosidade, leia o livro de João, claro, leia os 4 evangelhos, mas leia o livro de João e você vai verificar como ele explica Jesus, o Cristo. E dessa forma ele demonstra que ele era e é Deus. Gostou? Ficou legal? Deu para entender? Deixe os seus comentários. Caso ficou alguma coisa que não deu para entender, comente e eu vou procurar falar, fazer, explicar melhor ainda. Compartilhe, comente, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir, se inscreva neste canal e nos ajude a crescer. Se inscreva-se neste canal. Se você achou legal e relevante, se te ajudou a entender, então se inscreva neste canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui, até o final deste vídeo. Que a paz de Deus esteja no seu lar, na sua família, na sua vida. Até!